Cria da base rubro-negra toma decisão. E isso, a torcida rubro-negra pode ficar feliz. Será que vai dar match? Hoje tem NBB, Flamengo contra o Corinthians. Flamengo define jogadores aí que podem ser colocados na prateleira de venda. Vamos falar sobre o departamento médico também do rubro-negro. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Hoje, às 20h15, tem o jogo 2 entre Flamengo e Corinthians pelo NBB. Jogo este que é válido pelas quartas de final do Novo Basquete Brasil. Isso mesmo. Flamengo venceu o primeiro jogo e agora joga o jogo 2 e o jogo 3 no Rio de Janeiro. Jogo 2 hoje, às 20h15, e jogo 3, dia 15, às 18h30, também no Rio de Janeiro. O jogo de hoje vai passar na ESPN. O jogo do dia 15, no YouTube, no canal do NBB. Se o Flamengo vencer o jogo 2 e o jogo 3, liquida a fatura e passa a semifinal. Se o Corinthians vencer, automaticamente teremos aí o jogo 4. E aí o jogo 4 voltará para São Paulo. Da mesma maneira que aconteceu contra o Caxias do Sul. O Flamengo venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo, venceu o terceiro, voltou para Caxias e finalizou lá em Caxias. Mas se Deus quiser, dessa vez vamos finalizar aqui no Rio de Janeiro. Série melhor de 5, quem vence 3 se classifica. O Flamengo já abriu 1-0. Saindo do basquete, agora vamos falar do que interessa, que é o futebol. Isso é o que todo mundo quer saber. Bom, vamos lá. Departamento Médico Rubro-Negro. Pulgar e Alan, praticamente fora aí dos 5 jogos restantes que o Flamengo terá até o final do mês de maio. De hoje até o dia 28, que é o último jogo que o Flamengo faz, 15 dias, teremos aí 5 importantíssimos jogos. Quinta-feira contra a LDU, final de semana, no domingo, contra o Botafogo, depois, no meio da semana que vem, contra o Botafogo da Paraíba, no outro final de semana, contra o Palmeiras, e aí fechamos o mês jogando contra o Deportivo Táchira. Então temos os 2 principais jogos decisivos para o Flamengo na Libertadores. Temos aí a definição para a próxima fase da Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Botafogo da Paraíba. E temos aí os 2 clássicos, um contra o Botafogo, já no final de semana agora, e o outro no outro final de semana contra o Palmeiras. Jogo este contra o Palmeiras, que é considerado um jogo de 6 pontos. Contra o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não estará no banco de reserva comandando o Palmeiras. Por quê? Isso porque ele tomou um cartão amarelo e logo em seguida foi expulso. Cumprirá a suspensão no jogo de agora que o Palmeiras tem, do cartão amarelo, e contra o Flamengo cumprirá aí a suspensão pelo cartão vermelho. Já contra o Botafogo, nesse final de semana, Botafogo aí desfalcado de 3 bons jogadores que o Faísquinha tem, né? Flamengo aí, só que aquele negócio, clássico é clássico. Já vi muito o clássico Flamengo bem das pernas e tomar ferro para aquele que vem capengando. E vice-versa. Flamengo capengando e no clássico crescendo. Então, 5 grandes jogos. Ontem, na entrevista aí da Conmebol com os jogadores da LDU, o De La Cruz e o outro... agora eu esqueci o nome do outro. Falou que vem ao Rio aí para surpreender o Flamengo. O Flamengo precisa aí vencer e vencer bem. O Deportivo Táchira indiretamente deu uma boa ajuda ao Flamengo na rodada passada.
quando perdeu de 3-2 para a LDU. A LDU estava fazendo 3-0. Aí o negócio ia ficar feio, que a LDU abriria 5 de saldo. Aí o Flamengo, quinta-feira, teria que meter 6. Como o Táchira fez 2, o que aconteceu? A LDU tem 2 de saldo. 3 de saldo. O Flamengo tem 0. O Flamengo, se vencer por 2-0, automaticamente passa a LDU no saldo de gols. A LDU tem 8, hoje lidera o grupo. Mas hoje, vamos secar. Tem Deportivo Táchira e Central Córdoba. Vai que o Táchira hoje ganha do Central Córdoba. Seria uma maravilha, hein? Seria uma maravilha, hein? E aí, o Flamengo, vencendo a LDU, poderia aí assumir a liderança do grupo. Quem sabe? O Táchira aí não apronta essa com o Central Córdoba. Vamos secar, vamos ligar o secador aí e vamos agarrar também. Um olho no Central Córdoba, outro olho no Flabasquete. Isso vai ajudar e ajudar muito aí. Ou melhor dizendo, vamos ver o Flabasquete primeiro, depois mudamos aí para o Central Córdoba e Táchira. Bom, mas vamos lá. Departamento médico do Flamengo, isso aí preocupa a gente. Tudo porque Eric Pulgar e Alan praticamente fora desses 5 jogos. Como eu trouxe no vídeo passado, o departamento médico não quer estipular um prazo para retorno, que vai tentar de tudo para recuperar os jogadores para o Mundial de Clubes, que já é no mês que vem. Tá? Então aí praticamente descartado Eric Pulgar e Alan para o resto desse mês de maio. Então devem ser desfalque aí contra a LDU. Contra a LDU vai ser, certo? Contra o Botafogo da Paraíba, contra o Palmeiras. Se acontecer alguma coisa boa, pode ser que retornem contra o Deportivo Táchira. Tá? Mas o planejamento para esses 2 atletas aí é que eles estejam aí bem recuperados para o Mundial de Clubes. Gerson não joga contra o Botafogo por ter sido expulso contra o Bahia. Então, final de semana agora, esquece, o Gerson está fora. O Gonçalo Plata é dúvida ainda para o jogo contra a LDU. Pessoas de dentro do Clube de Regatas do Flamengo soltaram a informação que provavelmente para o jogo contra a LDU ele também fique de fora. Tá? Ele também fique de fora. Então vamos aguardar aí para a gente ver. Que ele está com edema ósseo no joelho e já está 10 dias aí sem jogar uma partida pelo Flamengo. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola rubro-negro. Isso mesmo. Flamengo aí começa a pensar em planejamento para o meio do ano. Isso mesmo. Só que para contratar novos jogadores, ele precisa praticamente aí desfazer, porque a folha salarial rubro-negra hoje é muito alta. Jogadores aí como Michael, Cebolinha, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves podem sair sim do Flamengo. O Flamengo não fará nenhum esforço. Michael, inclusive, no começo do ano, tinha pedido para sair. O Flamengo conversou com o jogador e pediu para segurar até o meio do ano. Mas aí as críticas que a torcida vem fazendo e o rendimento que ele sabe que não está tendo faz com que ele queira sair do Flamengo. Michael e Luiz Araújo não tem mais como jogar em nenhum clube do Brasil na Série A, só pela Série B. E aí eu não acredito que eles vão querer jogar ter esse retrocesso na carreira, jogar em times de Série B. Então, Flamengo, o Luiz Araújo, no começo do ano, teve uma sondagem do Al Nassr, isso mesmo, do time do Cristiano Ronaldo, do mundo árabe, e pode voltar a ter alguma possibilidade de algum clube no mundo árabe, e até mesmo de prateleiras aí da Europa. Michael tem o seu cartaz muito bem lá no mundo árabe, e o Flamengo aí pode receber uma proposta novamente, e o jogador, o Flamengo não fará nenhuma
não colocará nenhum empecilho, né? Nenhum obstáculo para a saída do atleta. Cebolinha, esse ainda tem aí, se eu não me engano, está um jogo de completar o limite de partidas pela Série A. Se ele não completar, alguns clubes aí, principalmente, por exemplo, o Grêmio, tem interesse no atleta. O Flamengo vê aí que depois que ele saiu, voltou da contusão, ele não consegue render aquilo que se espera dele, que rendeu, aí sim a gente tem que falar muito bem, e era um dos principais jogadores do Flamengo quando o Tite era o treinador. O Tite recuperou o Cebolinha, teve a contusão, depois disso não voltou a jogar da maneira que estava performando. Matheus Gonçalves, né? A imprensa mineira ontem ali desmentiu, inclusive até o próprio jornalista Vene Casagrande trouxe que o Atlético Mineiro não tem interesse no jogador, que a matéria que saiu no Globo lá, que o Flamengo pediu 56 milhões, não procede. Só que alguns influencers aí, aqui de Minas Gerais, que cobrem o Cruzeiro, falam que Pedrinho BH tem interesse, que o Léo Jardim lá, o Leonardo Jardim, sei lá como é que é o nome do treinador do Cruzeiro, gosta do estilo do futebol do atleta. Pode acontecer? Pode. Matheus Gonçalves aí só tem 2 ou 3 jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. O seu empresário já demonstrou insatisfação, o próprio atleta já deixou vazar que não está satisfeito com o aproveitamento de Felipe Luiz. É isso que eu não consigo entender. Felipe Luiz insiste em falar que ele só joga pela ponta. O empresário do atleta fala que ele gosta de jogar ali no meio, mais pro lado de criação. O Felipe Luiz treinou o Matheus Gonçalves e colocou o Matheus Gonçalves no meio, no sub-20. E aí coloca ele, insiste em colocar lá pro lado, fala que ele joga pelo lado direito. É isso que eu não estou conseguindo entender. E aí é uma crítica minha ao Felipe Luiz. Ou melhor dizer, não só eu, mas como muita gente. Esse negócio dessa teimosia. O De La Cruz faz na seleção o homem de criação. Reveza ele e Arrascaeta. Felipe Luiz, no próprio River, ele também faz esse tipo de posição, de criação. O Felipe Luiz fala que não, que ele não enxerga ele como esse homem de criação. Ele faz isso na seleção e ele fez isso no River Plate, mas no Flamengo não. É a teimosia do treinador. Essa para mim é a teimosia. A mesma coisa acontecendo com o Matheus Gonçalves. Fica a minha dúvida, será que se o Wesley não tivesse criado essa condição que ele teve, inclusive na mão do Felipe Luiz, inclusive pelas mãos do Felipe Luiz, que colocou a cabeça no lugar e mostrou o futebol que tem. Eu chamava ele de bagre e não vou mentir não. O que ele demonstrava até antes do Felipe Luiz chegar era um futebol horroroso e medíocre. Era um futebol horroroso e medíocre, como muito torcedor e muitos que assistem aqui o canal sabem disso e pensavam dessa maneira. Fico imaginando hoje, será que ele teria vaga no Flamengo também? Porque eu não consigo entender. No time principal do Flamengo, salvo a exceção o Wesley, você não tem mais jogador do Flamengo criado na base. O que o Matheus Gonçalves fica devendo a Bruno Henrique? O que Matheus Gonçalves está devendo a Michael, a Cebolinha, a Luiz Araújo? A Juninho? O que ele está devendo? Porque esses jogadores não estão produzindo. Bruno Henrique não está produzindo há muito tempo. Michael não está produzindo. Cebolinha não está produzindo. Luiz Araújo, no começo do ano, no Campeonato Carioca, estava bem. Depois disso, foi convocado, foi cogitado para a seleção, e aí simplesmente acabou o futebol do jogador. Juninho, contratação aí, a única contratação do Flamengo que não faz nada. O Wallace tem 4 gols, o Juninho tem 2, já começa por aí, e aí eles têm oportunidade. Mas o Matheus Gonçalves não tem. Então, não dá para entender. Então eu fico aqui
questionando que se o Wesley não tivesse tido esse status que conseguiu junto com o Felipe Luiz, se teria hoje chance também. Aí seria aí, provavelmente o Varela o titular incontestado, porque é o que mostra. O Felipe Luiz tem um discurso na teoria, na prática ele vem colocando completamente diferente daquilo que ele fala. Bom, vamos falar aí sobre renovações de contrato. Isso mesmo. Flamengo definiu, Pedro e Arrascaeta só terá aí as renovações de contrato discutida após o Super Mundial de Clubes. Isso mesmo. O Flamengo vai retomar aí as conversas com Pedro e Georgian de Arrascaeta só após o Mundial de Clubes. Isso tudo porque vê aí outras prioridades. Uma delas a gente trouxe no vídeo passado do Varela, que o que está mais pegando aí para já não ter acontecido a assinatura é a questão salarial do atleta. E para a gente finalizar, e aí a torcida está querendo, por que está querendo? Lucas Paquetá. O West Ham, mesmo aí após o julgamento, ainda não ter o veredito final, esse veredito da situação do Paquetá vai acontecer no final da temporada europeia. Lá a temporada europeia termina no dia 31, se eu não me engano, que é o jogo da Champions League. A final da Champions, entre o PSG e a Inter de Milão. Então, a partir aí do 1º de junho já pode ser que aconteça o veredito. E o veredito esse que os advogados do atleta estão bastante confiantes pela absolvição. Se acontecer da absolvição, o jogador aí não vai ter restrição nenhuma. Tem a possibilidade também de uma suspensão para o futebol europeu. Mas na Inglaterra já começam a dizer que o banimento do futebol, essa punição está praticamente descartada, pois não tem provas contundentes, tá, para tal situação. Diante disso, o West Ham colocou o jogador na prateleira de vendas e o jogador deu uma declaração falando que para a Europa acredita que se acontecer aí dele não ser banido, que a Europa ele não tem mais vontade nenhuma. E aí de ficar. E aí a expectativa é de regressar ao futebol brasileiro. E ele mesmo já falou que no Brasil ele joga no Flamengo. Flamengo de olho aí e tendo esse sinal verde de Lucas Paquetá. É aguardar, nação. Vamos ver. Essas foram as primeiras notícias dessa terça-feira, dia 13. Se Deus quiser aí, vai dar bom. E essa semana, principalmente na quinta-feira, jogo importantíssimo. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.